Olá pessoal do sexto ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero conversar um pouquinho com vocês sobre a capoeira, especificamente alguns movimentos e golpes que nós chamamos de golpes de ataque dentro da nossa movimentação da capoeira. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso? Então, nosso assunto é a capoeira, movimentos e golpes de ataque, e o nosso objetivo, conhecer os movimentos básicos da capoeira, conhecer os movimentos de ataque da capoeira e experimentar e fruir os movimentos de ataque da capoeira. Lembrando que nós estamos falando aqui de movimentos básicos, ou seja, a ideia é que você, mesmo aí na sua casa, né, ou no seu espaço, na sua escola, com a ajuda do seu professor, você consiga realizar esses movimentos. Então, nós não vamos aqui estudar movimentos muito complexos, tá? Mas os movimentos mais básicos que você já consegue brincar e jogar um pouco de capoeira, ok? O que nós sabemos? Qual é o movimento básico da capoeira? Esse acredito que todos vocês já estão dominando. E quais são os movimentos e golpes de ataque dentro da nossa proposta da capoeira, né? Então a gente tem um movimento base, que é aquele onde os outros golpes vão encaixar, e nós temos movimentos específicos que visam uma movimentação, né, um estilo de ataque ao seu oponente, ok? Então vamos primeiro dar uma revisada e lembrar algumas coisas sobre esses movimentos da capoeira. Então são, na verdade, 52 golpes da capoeira, fora as combinações. Então esses 52 nós podemos dizer que são os 52 golpes básicos, né? Porque eles vão se combinando e gerando novos golpes totalmente diferentes também. Nós dividimos os movimentos de forma didática em movimentos e golpes de ataque, movimentos e golpes de defesa. Isso é para facilitar o nosso estudo dos movimentos da capoeira. E os movimentos podem ser efetuados com os pés, com as mãos, com o tronco, com o joelho e com a cabeça. Ou seja, na minha movimentação da capoeira, nos golpes que eu executo, eu acabo utilizando todas as partes do meu corpo, tá? Existem golpes mais para os pés, golpes mais para as mãos, mas o meu corpo todo está em movimento. Isso tudo porque a gente tem que lembrar do movimento básico, a ginga, certo? Então, alguns desses movimentos de ataque são a armada, a bênção, o martelo, a meia-lua de frente de compasso, a ponteira, a chapa de costas e vários outros, tá? Mas a ginga, essa a gente não pode esquecer. A ginga é a base da capoeira. A partir da ginga surgem os outros movimentos, ou seja, esses movimentos de ataque que nós estamos comentando aqui, que nós vimos os nomes, eles vão encaixar no movimento da ginga. O movimento da ginga é aquela alternância que você põe o pé direito para trás, volta na base com os pés paralelos, pé esquerdo para trás, volta na base novamente, tá? E movimentando junto os braços, como se estivesse se protegendo. Nesse movimento dinâmico da ginga é que nós vamos encaixar alguns movimentos de golpes agora. Então a ginga vocês já estão dominando bem. Agora a gente vai tentar nessa ginga de vocês encaixar os golpes de ataque. Vamos ver alguns? Então vamos começar falando da armada. A armada aplica-se estando em pé e consiste em firmar-se com um pé no chão e com a outra perna livre, fazer um movimento de rotação, varrendo na horizontal, atingindo o adversário com a parte lateral externa do pé. Bom, qual é o pé que eu vou deixar fixo? Aquele que está na frente, naquele movimento que eu estou gingando, tá? Então eu trago o pé de trás e é esse pé de trás que vem para fazer a rotação, tá bom? Olha bem o GIF que nós temos aqui no nosso slide, tá? Ele demonstra bem como que é feito o movimento, ó. O giro sobre o pé que está à frente na ginga,
e solta a outra perna que vem lá de trás, tá bom? Então esse é o movimento da armada. O próximo, a bênção. O capoeirista em base, ou seja, no seu movimento da ginga, procura atingir o adversário com a perna de trás, usando a planta do pé. Chute que empurra o adversário. Não se golpeia, apenas o empurra com a sola do pé. Então, novamente, naquele movimento da ginga, aquele pé que foi lá para trás, agora ele vem para frente e é lançado à frente com a sola do pé aparecendo, tá? Esse é um movimento de empurrar o adversário. Aqui a gente classificou ele como um movimento de ataque, mas ele não deixa de ser também um movimento de defesa, certo? Porque o que eu faço com esse movimento? Eu aumento a distância entre eu e o meu oponente. Então eu empurro o meu oponente para trás e daí o golpe que ele for executar não vai me acertar, tá? Então essa é a bênção, né? Usando a sola do pé com a perna que vem lá de trás na nossa dinâmica da ginga. Daí nós temos o martelo. Esse acho que acredito que seja um dos golpes mais conhecidos, né? O pessoal tenta reproduzir bastante esse golpe, porque ele é um golpe bem alto, tem uma amplitude grande, né? Então é um golpe que chama bastante atenção quando é executado. Então, estando sem base na ginga, né? Estamos gingando, a perna de trás sobe lateralmente e flexionada, distendendo-se para tocar o adversário lá no final do movimento, tá? Então, no movimento da ginga, a perna que está atrás, ela vem erguida, flexionada, e no final do movimento, o pé solta um chute alto, né? Então é um chute que procura até atingir a lateral da cabeça do oponente, tá bom? Um golpe bem conhecido e por ser de uma amplitude bem grande, o pessoal acha ele bastante plástico, bastante bonito de se fazer, tá bom? Martelo, e vamos agora para a nossa primeira atividade. Então a gente vai praticar um pouquinho esses golpes que a gente aprendeu aí, que a gente leu, qual é a técnica de execução deles, e a gente vai tentar executá-los agora. Então, vamos praticar? Vamos espalhar na quadra e realizar a ginga. Ao comando, realizar alternadamente os movimentos de armada, de bênção e de martelo. Sempre começa com a ginga, tá? Então vocês vão estar gingando, não precisa ser em dupla, vocês podem até fazer isso sozinho inicialmente, para aprender o movimento. Começa gingando, né? Ao sinal do professor, por exemplo, faz um dos golpes. O professor pode até cantar o golpe para vocês fazerem, né? Armada, bênção, martelo, e vocês vão tentando executar os golpes, ok? Tempinho para vocês fazerem as suas anotações, a gente continua logo.
E aí, pessoal, conseguiram realizar esses 3 primeiros movimentos, tá? No começo pode ficar um pouco difícil, mas você vai tentando, certo? Vai aprendendo como equilibrar melhor os movimentos, como executar melhor os movimentos. Vale a pena insistir nessa prática, tá bom? Vamos conhecer outros movimentos, né? Mais alguns para aumentar o seu repertório na capoeira? Então, falando agora, movimentos que são um pouquinho mais complexos, tá? A meia-lua de frente consiste em lançar a perna de trás esticada, num movimento de rotação, de fora para dentro. A parte que toca o adversário é a parte interna do pé. Alguém vai dizer assim, é parecido com o martelo. Não, o martelo, a perna vem flexionada e o chute vai bem para o alto. E ele é feito com o peito do pé, tá? Nesse golpe, a perna ela vem já estendida, o chute é um pouco mais na linha da cintura do adversário, ou seja, a média altura, e a parte que vai tocar o adversário é a lateral do seu pé, tá? Então essa meia-lua de frente, tá? Por que meia-lua de frente? Exatamente esse movimento do meu pé faz o desenho de uma meia-lua, certo? Meia-lua agora de compasso, esse é um dos movimentos aí um pouco mais complexos, tá? É um golpe no qual o praticante agacha-se sobre a perna da frente e com a outra perna livre faz um movimento de rotação, varrendo na horizontal ou na diagonal. Quando inicia-se o movimento de rotação, as 2 mãos vão ao solo para melhor equilíbrio. Atinge-se o adversário com o calcanhar. Então você vê, vamos dar uma olhada no nosso GIF ali para ele nos ajudar. Então o movimento começa com um giro na perna que está na frente, as mãos vão lá para o chão para se apoiar e daí solta-se a outra perna bem alta, tá? Por que ele é um movimento mais complexo? Até parece quando você faz esse giro e agacha, parece que ele vai ser um movimento de defesa. Mas quando você solta a perna, né? A ideia é pegar o seu oponente aí meio que de surpresa. Ele acha que você está indo para um movimento de defesa e na verdade você acaba soltando a perna alto para tentar atingi-lo, tá? Então essa é a nossa meia-lua de compasso. Por que compasso? Exatamente porque o movimento começa com esse eixo em cima do pé da frente, tá? Então o primeiro giro, o primeiro movimento é eu girar no pé da frente, apoiar as mãos no chão e daí sim soltar a perna que ficou atrás, ok? Meia-lua de compasso, ponteira, movimento simples, chutando-se o adversário com a ponta do pé, estando totalmente de frente e esticando-se a perna. Consiste em um chute reto, forte e bem rápido. Este golpe gera hemorragia interna devido à força e o modo do chute. No movimento da ginga, a perna de trás, você chuta ela com toda a força para frente. Diferente da bênção, que a ideia era empurrar o adversário utilizando a sola do pé, nesse movimento o chute é direto, certo? Usando o peito do pé mesmo, é quase como um chute de futebol. Então a tua perna que está mais atrás, ela vem praticamente estendida, esticada, e ela vai até a frente, chute bem forte para a frente, ok? Então, ponteira, por isso do nome, né? Ponteira, porque é um chute feito praticamente com a ponta do pé. E a chapa de costas? É um movimento de capoeira Angola, consiste num pontapé efetuado de costas para o adversário, normalmente de forma a atingir a cabeça ou o tronco do oponente. Vocês lembram a meia-lua de compasso? A chapa de costas, ela começa bem parecida com a meia-lua de compasso. Então eu faço aquele giro na perna da frente, apoio as mãos e solto uma das pernas para trás. A diferença é que eu não tenho o giro da perna para o chute, mas ele é só um chute para trás, tá? Também usando a sola do pé.
A ideia da chapa de costas também é um pouco de um movimento de defesa, não tanto de ataque, certo? Eu me agacho e com esse chute com a sola do pé para trás, tento fazer com que o meu oponente não se aproxime tanto de mim, ok? Chapa de costas. Segunda atividade nossa então, moçada. Vamos fazer uma roda, bater palmas e jogar capoeira com os movimentos que aprendemos, tá? Essa roda pode ser só batendo palmas, pode ser colocando uma música, por exemplo, né? Usando um aparelho de som eletrônico, você pode colocar a batida da capoeira, ou se alguém aí na sua turma, ou seu professor domina e tem um berimbau, também dá para fazer ao som do berimbau. Então, no primeiro exercício a gente fez os movimentos aí individualmente, né? Agora a ideia é tentar fazer uma roda de capoeira mesmo, com o som da roda, com a batida de palmas, tá? E para vocês vivenciarem os movimentos dentro da roda de capoeira, ok? Um tempo para vocês e a gente volta logo.
E aí, pessoal, espero que vocês tenham aí conseguido uma boa experiência com essa roda de capoeira, né? Os movimentos ainda não estão aí completos ou na sua amplitude, mas com o treino, né? Experimentando mais movimentos, com certeza vocês vão melhorar. Por aqui, a gente vai dar uma lembrada no que nós aprendemos. Lembrando que a ginga é aquele movimento base da capoeira, a partir da ginga é que todos os movimentos vão acontecer, todos os outros movimentos vão acontecer. São 52 golpes básicos da capoeira, fora as combinações. E os movimentos de ataque que nós conhecemos foram a armada, a bênção, o martelo, a meia-lua de frente e a meia-lua de compasso, a ponteira e a chapa de costas. Existem outros? Claro que existem outros, né? Mas aqui a gente precisa fazer um recorte. Então, com esses, vocês já podem começar aí a treinar, a aprender um pouquinho mais de capoeira. Certo, pessoal? Ficamos por aqui, então. Um abraço para todos. Até a próxima.